O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Abençoa a família, repreende toda e qualquer enfermidade. Espírito Santo, toma este lugar, Senhor, de forma única. Toma a direção deste culto, que tudo aquilo que seja feito, que seja louvado, que seja falado, seja para louvor e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Som. Graças a Deus, meus irmãos. 198. Glória a Jesus. Jesus, glória a Deus. 198, para a glória de Deus. Jesus é bom. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos olhos é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador, amado, meu protetor do mar, solicito de minha toma-se. Dos olhos é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador, amado, meu protetor do mar, solicito de minha toma-se. Dos olhos é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas em crise, minha fortaleza é lamentação. Deixei por ele tudo, pois em todos que vem, ele me conserva santo coração. E o mundo me abandona e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha toma-se. Dos ares é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem vai abandonar, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha amigo o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador
Deus, Jesus é bom. Vamos ao pastor. Glória a Deus. 9:6. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil as belezas será. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Dos mundos foi achado a rosa e provado o excelente olor. O poder dessa flor gloriosa que da vida viu o pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se prendes amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês podem pedir o hino. Glória a Deus. E aí? Glória a Deus. Diz aí o hino da 200. 200. Vamos o 200. Com dois amigos em Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo mais consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Pois de carregado e cuidados e temor, a Jesus eu fujo eterno, vai com fé meu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás o coração. Cristo é o verdadeiro
encontrou quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida e no futuro podemos alcançar. Jesus é lindo. Glória a Deus. Vai louvar, Maria. Glória a Jesus. Olha só, hoje foi Vanessa, só com a Sofia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler a primeira carta do apóstolo João, o capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Primeiro, a epístola do apóstolo João. Epístola quer dizer carta. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Todos já encontraram? É lá no finalzinho, irmã Nezinha. Lá perto de Apocalipse. Glória ao nome de Jesus. Amém. E aí, meu querido? Tudo bom? Vamos lá, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai amado, que o teu Espírito Santo, Senhor, aplique esta palavra de maneira particular, Senhor, em cada coração aqui presente, Pai, e que nosso coração, Senhor, seja terra fértil para que a tua palavra frutifique, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos continuar louvando mais um louvor agora da harpa não. O pastor Júnior vai cantar um louvor daqueles antigos que vocês não conhecem, mas é lindo. Vamos lá, pastor Júnior. É tanto que ele não sabe qual é que vai louvar. O HD dele tem um bocado. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Quem está feliz com Jesus diz amém. Meu Pai, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Esse é antigo, eu acho que alguém aqui sabe. Se não todos, mas alguém aqui sabe. Glória a Jesus. Amém. Enquanto o pastor vai louvar, vamos tirar dízimos de oferta. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido
descer até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou em Jesus, tocou em mim, e faz ele encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o mesmo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Como discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. Esses louvores de hoje são bonitos, mas o de antigamente era muito mais, viu? Era muito mais. Os de hoje são bonitos, mas os de antigamente não tem comparação não, viu? Cadê as crianças? É pra cá, meninos, é pra cá. O pastor vai orar por vocês, pra poder ir. Chega aí, Rian. Vem pra cá, Rian. Ora aí, pastor, e depois assume a direção do culto. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar nesta casa de oração. Pai, obrigado por esses momentos de louvores a Ti, Senhor. Obrigado pelos irmãos que vieram ao culto. Desperta aqueles que não vieram, Senhor, para que possam estar conosco, aprendendo a Tua palavra, fazendo o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, que o que foi ensinado às crianças, que ela guarde no coração de maneira especial e não possa esquecer jamais. Abençoa as tias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Devagar, meninos. Amados irmãos, pedindo oração aos irmãos, nesse momento de oração que nós sempre fazemos no dia de hoje, porque a partir da próxima semana eu vou precisar estar pelo menos 3 vezes em Maceió por semana, para fazer fisioterapia, ginástica, e aqui em Arapiraca eu vou fazer academia. Então, somando o tempo que a Tânia já não tem, com os compromissos que a gente está assumindo para poder voltar a andar, são compromissos que a gente precisa da misericórdia do Senhor para poder conseguir os objetivos. Então, nas suas orações, lembre de nós, ore por nós, porque não é fácil não. Dos 100 eu já perdi 5, falta só 35. Então, vamos embora. Um dia eu chego assim no nível de Isaías, irmão Renilson, por aí vai. Então,
Quando você for orar, lembre da gente, coloque a gente nas mãos de Jesus, que a gente precisa. Aumenta seus compromissos, suas responsabilidades. E o abençoado do médico só olha para mim e diz: depende de você, depende de você, depende de você. Eu já estou ficando meio invocado nessa hora. Mas fazer o quê? Quem vai andar não sou eu. Então realmente depende de mim. Fazer o quê? Eu estou querendo fazer entrar dentro de uma caneta. Então, alguém mais tem oração? Tem pedido de oração? Você é família, irmã Nezinha também, ela e a família. O senhor é família, Nezinha família. A sogra do irmão, a mãe do coronel. O Renilson também. O senhor também. Não decorei seu nome ainda. José. Ainda não peguei esse esquema, que é que se você esquecer o nome do camarada, pode chamar de José, que o nome dele tem José. Louvando a Deus pela vida do Isaías e da Vanessa, que estão aqui. Irmãos, orem para que essa comunidade possa se despertar da necessidade de estar perto de Jesus, de conhecer de Jesus, de saber de Jesus. E nas suas orações, pastor, eu oro tão pouco, ainda um pouquinho para o Senhor mesmo. Bote esse compromisso, Senhor, desperta o povo de 7 casas, para eles virem à igreja adorar o seu nome. Porque como você não vive sem o fôlego, como você não vive sem a água, como você não vive sem o alimento, como você não vive sem essas coisas mínimas, o ser humano não vive sem estar adorando Jesus em um espaço dedicado a isso. Então, coloque nas suas orações, crie um hábito. Existe um hábito natural, tanto meu quanto da minha esposa, pelo menos ao acordar, ao meio-dia e ao dormir. Então, não sei orar, do seu jeito. Jesus entende. Então, olha, faça esses pedidos. Deus ainda responde. E acredite, do tratamento que eu estou fazendo, das injeções, acredite se quiser, mas eu mesmo de mim, com relação às injeções, ainda não tirei R$1 do meu bolso. Aí você acha que eu prego esse Jesus que a gente prega, por quê? E estou tomando. Já foram 3 de 790. Sabe qual é o meu compromisso? O combustível de ir lá e voltar. Aí você acha o quê? Pastor, só o Senhor é abençoado? Não. Se você fizer o mesmo, você vai ter o que você precisa. Deus faz comigo, Ele faz com você. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Então, se a gente fizer um compromisso com Deus, dentro do que der, eu vou te servir. Não vai ver o pau do Senhor, não. Então Ele vai ser. Se a gente conseguir ser um pouquinho fiel a Ele, Ele vai ser fiel a nós muito mais. Ah, pastor, eu não recebo bênção. Você já fez algum propósito com Deus? Você está cumprindo o seu propósito? Então, Ele quer fazer, basta só a gente fazer a nossa parte. Estou lutando, guerreando para fazer a minha. Os irmãos que conhecem esse negócio sabem que comer linhaço parece que é linhaço. É um negócio lá, mostrar, coisa ruim. Continuo orando, continuo buscando, continuo pedindo de Deus. Não no meu tempo, porque se fosse no meu tempo, eu nasci de 7 meses. Mas no tempo dele, Ele vai fazer. O Senhor faz comigo, faz com você. Amém?
teus filhos pediram oração, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela Yasmin que veio hoje ao culto, Senhor. Firma cada dia mais ela nos teus caminhos. Tira desejos, pensamentos. Pai, te louvo muito pela vida dela, pela vida da Edna, pela vida do Neném, pela vida, Senhor, do Guiano, pela vida desse grupo de adolescentes que louvam a Ti, Senhor, aqui. Pai, do Bruno, Deus eterno, eu te louvo, rendo de graça, Senhor, pela vida da irmã Nezinha, pela vida do seu José, Senhor, que já pela segunda ou terceira vez está conosco no culto, pela vida da irmã Josefa e família. Pai eterno, rendo de graça, Senhor, pela vida da mãe do coronel. Te louvo, Senhor, pelo coronel, Senhor. Pai eterno, abençoa esse povo, meu Pai. Abençoa a Vanessa, Senhor, seu esposo Isaías. Abençoa, Senhor, a Andressa, que está perto de ganhar criança. Meu Deus, que essa igreja que o Senhor estabeleceu aqui, juntamente, Senhor, com essa família que é os teus filhos, Pai maravilhoso, irmão Renilson, sua família, Senhor, seus compromissos, abre portas, meu Pai. Pai, abençoa o teu povo, Senhor, que está aqui esta noite. Abençoa aquele, Senhor, que por algum motivo, Senhor, não vem à tua casa, que se for por motivo sério, motivo de enfermidade, que o Senhor possa, Senhor, curar, que o Senhor possa libertar. Abençoa Josefa Pedro, Senhor, que aniversariou essa semana, aí o seu esposo que tem problema grave de coluna. Pai, em nome de Jesus, a Piene que não pôde vir hoje, meu Pai, tenha misericórdia dela, Senhor. Pai eterno, a Anne e a família. Pai eterno, que aquelas pessoas que por motivo justo não estão aqui, tenha misericórdia delas, mas aquelas que não vieram simplesmente porque não quiseram, Pai, tenha misericórdia também e coloque, Senhor, um senso de responsabilidade no coração, na vida do teu povo, Pai, que eles possam, Senhor, sim, conhecer o Senhor da bênção, mas primeiro conhecer o Senhor, a qual nós selamos compromisso com Ele, que não seja vento, que não seja calor, que não seja chuva, que não seja inverno, que não seja verão, que possa ser um obstáculo para que as pessoas possam vir à tua casa. Meu Deus, dá-nos força, coragem, vigor. Tenha misericórdia de mim, meu Pai, da minha esposa, nesse processo que estamos enfrentando, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de fisioterapia, nesse processo de todo esse processo que nós estamos enfrentando. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pequenos, fracos, insignificantes, mas o Senhor é forte, é poderoso. O Senhor faz. A tua palavra diz que o Senhor só disse uma palavra e aquietou-se o mar e aquietou-se o vento. Então, Senhor, soa uma palavra esta noite na vida de cada crente, para que eles possam, Senhor, sentir de perto o Deus a quem nós servimos. Pai, perdoa os nossos pecados, pecados por ação, pecados por palavras, pecados por pensamentos, pecados, Senhor, por alguma dessas áreas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos faz, Senhor, crentes fiéis, crentes, Senhor, compromissados contigo, para que nós possamos, Senhor, vencer as adversidades da vida, o mundo. Pai, tira o olho da inveja, tira o olho da maldade, tira o olho, Senhor, dessas pessoas, Senhor, que muitas vezes sem causa nos criticam. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos para a glória do teu nome, e a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra pelo irmão Renilson. Glória a Deus. Amém.
Salve a todos com a paz do Senhor. Irmão, para mim é motivo de alegria se encontrar junto com os irmãos, para junto nós louvarmos a Deus, porque Ele é maravilhoso e a sua vontade é de geração em geração. O que Deus tem feito para conosco é motivo da gente viver alegre e servindo a Ele, porque Ele é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Peço irmão também que não esqueça de orar pelo irmão João, né? Ele está necessitando de oração e creio que Deus vai dar o controle. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 7. Glória a Deus. Lucas 18 e versículo 7. Glória a Jesus. Que diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tarde para com eles. Glória ao nome de Jesus, ainda que tarde para com ele. Então, irmão, nós vemos aqui uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, uma parábola que Jesus fez acerca de uma mulher e de um juiz iníquo, um juiz mau, um juiz que não temia a Deus, mas, porém, uma mulher que servia a Deus, que era de oração e que cria em Deus. Vamos falar aqui já sobre oração. A oração, ela é a chave que abre a porta do céu. A oração, louvado seja o nome do Senhor, é ela, através da oração, que chegamos a Deus e que Deus resolve as nossas causas, né? Mas, irmão, nessa noite eu quero falar um pouco sobre as adversidades da vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Temos muitas adversidades, muitas coisas que vêm ao nosso encontro e por isso precisamos estar orando, por isso precisamos buscar a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmão, sede sóbrio, né? Graças a Deus que somos sábios, somos pessoas libertas, né? Sóbrio é pessoa liberta, glória ao nome de Jesus. Vigiai, nós temos que andar vigilando. Nós que vivemos neste mundo temos que vigiar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso inimigo, perceba que ele diz, está ao nosso derredor. Então perceba que se ele está ao nosso derredor, alguém está ao nosso redor, né? E esse alguém que está ao nosso redor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos que estar na presença de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então, irmão, é necessário que nos momentos difíceis de nossa vida a gente seja forte, né? A gente seja forte, porque se nós se mostrarmos fracos, seremos perdidos. Por isso que é necessário que a gente tenha aquele autoestima no momento da dificuldade, no momento difícil. Por quê? Porque a gente confiamos no Deus que é além de tudo na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vale a pena a gente confiar nele. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 25 diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te entregue na prisão. Então, irmão, aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas pessoas que a gente não tem comunhão, que a gente depressa possa correr a ele, ter comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque para morarmos no céu, na morada que Jesus foi preparar, a gente temos que andar de mão dada com nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que o homem corra de perto
depressa e se reconcilie. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas difíceis, mas a gente consegue andando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda Salmo capítulo 31, versículo 7 ao 9 diz assim: eu me alegrei e me regozijei, eu me alegrei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. O salmista dizendo, né? E não me entregaste na mão dos inimigos, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumindo estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Então perceba aqui que o salmista, irmão, ele estava se regozijando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava pedindo a Deus que o guardasse, porque as adversidades da vida dele era muito. Quantas vezes o rei Saul perseguia, sabendo que ele era ungido de Deus, que Deus já tinha tomado o trono de Saul, mas Davi era perseguido por Saul, e ele continuava firme, ele pedia graça a Deus para resistir. Então, irmão, que a gente possa tomar isso como exemplo para a nossa vida, que a gente possa perseverar orando. A oração, irmão, vale tudo. Todo momento que você puder orar, no trabalho, em casa, lavando a louça, a gente continuar na presença de Deus. Então, Isaías capítulo 55, versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então perceba, irmão, que toda a ferramenta preparada contra ti, para o homem, para a mulher que louva, que está na presença de Deus, ela não prosperará. Toda língua que se levantar contra você, ela será derrubada. Louvado seja o nome do Senhor. Perderá o efeito, porque você está na presença de Deus, Certo dia estava, irmão, dizendo: irmão, fulano está falando da sua vida assim, assim, assim. Deixa ele falar. Quanto mais ele fala, é que eu louvo a Deus. É que eu louvo a Deus, é que Deus vai fazer com que eu cresça. Porque, irmão, quando alguém está falando de nós por causa do Evangelho, a Bíblia diz que é motivo da gente se regozijar, se alegrar, porque alguém está falando contra nós por causa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quem é o nosso ajudador? É Deus. Deus, Ele é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, perceba que ele aqui tinha a certeza que Deus estava com ele, que nada poderia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, com confiança, ousemos dizer que o Senhor é o nosso ajudador. É Ele que está do nosso lado, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, que nos dá ousadia de falar da sua palavra, de evangelizar, de buscar a sua face. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 7 diz assim: Deus não, esse é aquele que a gente lembra, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem cuida de nós, e Ele está pertinho de nós, é Ele quem cuida de cada um de nós. Glória ao nome de Jesus. Salmo capítulo 9, versículo 10, 9 e 10 diz assim: o Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. Então perceba que Deus, Ele nunca desampara aquele que o busca. A Bíblia diz que assim como a galinha agasalha os seus filhos debaixo das asas, Deus, Ele nos guarda no momento difícil. Todos nós conhecemos quando a galinha, ou aquele pássaro vem lá querendo pegar os pintinhos,
ela ligeirinho acolhe todos os filhos, põe debaixo das asas e guarda. Assim é Deus para conosco, né? Ele nos guarda, louvado seja o nome do Senhor. Ainda Salmo 46, versículo 1 a 3. Deus, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que haja dificuldade e luta em nossa vida, mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, irmão, a gente andar na presença de Deus. Salmo capítulo 27, versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, no momento difícil, no momento de adversidade, Ele nos esconderá no seu pavilhão. Então, quando a gente estamos na casa de Deus, na presença de Deus, é por isso que vale a pena, irmão, estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Ainda Salmo 37 diz assim: mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é bom confiar em Deus, é bom estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente pergunta, mas é tão difícil, a gente estar na presença de Deus, orar, é difícil, mas é gostoso. Quando a gente começa a orar, tem um pouco de dificuldade, mas quando a gente começa a falar com Deus, a gente começa a se alegrar, a gente começa a sentir algo diferente em nossa vida. Esses dias eu perguntei a um amigo, irmão, você tem sentido alguma coisa de Deus? Ele diz, ainda não. Digo, então precisa, né? Quando o homem vem e ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela faz efeito, ela transforma, ela liberta, ela cura, né? E às vezes as pessoas não percebem, deixa se passar desapercebido. Deus já fez milagre na vida dele, Deus já curou, e aí o camarada diz, não, Deus não fez nada ainda, porque está desapercebido. Precisa se aperceber, abrir os olhos, né? Ouvir a palavra, aguardar. Deus, Ele tem algo para nós, irmão. Basta a gente permanecer nele, né? Permanecer na videira. Ele é a videira, nós somos os ramos, e se nós estivermos enxertados nele, com certeza iremos dar fruto. A Bíblia diz que somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual o seu fruto nós dá no tempo certo. Então é preciso, e quem é esse ribeiro? É Deus, a gente tem que estar ligado com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada. Irmãos, perceba, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a fome, nem a tribulação, nem a angústia, nem os momentos difíceis, nem os nossos amigos. Nada pode nos separar de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, nós passamos pela tribulação, mas a gente temos ousadia para vencer, para passar por essa tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também não nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, né? Se você é atribulado e se você está na presença de Deus, ela vai produzir paciência, e a paciência, experiência. Quando você tem paciência, você consegue alcançar a experiência. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência, a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão,
Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, então temos comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu Espírito está derramado entre nós. Glória ao nome de Jesus. Se suportais a correção, Deus não trata como Deus nos trata como filho, porque filho a quem o pai não corrige. Então perceba, que a correção serve para louvado seja o nome do Senhor, nos corrige. E quando nós suportamos a correção, quando nós suportamos, Deus nos trata como filho, porque qual o pai que não corrige o seu filho? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo capítulo 119 diz: aperto e angústia me apoderaram, se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Então perceba que o salmista, o prazer dele estava na lei do Senhor, estava em servir a Deus. Glória ao nome de Jesus. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia, louvado seja o nome do Senhor, tu ganha um irmão, nasce um irmão quando a gente estamos, louvado seja o nome do Senhor, quando a gente, o bom é que a gente sempre esteja ao lado do nosso irmão, sempre a gente possa, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a multidão de conselho nos ajuda. Às vezes a gente passamos por dificuldade, momentos difíceis, e a gente não compartilhamos com nossos irmãos, mas irmão, não faz vergonha. E o bom é quando a gente acredita no nosso irmão, e a gente pede ajuda, a gente ora junto, a gente clama a Deus, e junto a gente atravessa aquela tempestade. Então perceba que o homem, ele buscando a Deus, estando na presença de Deus, ele alcança a misericórdia, ele consegue atravessar as adversidades da vida. Todos nós passamos por adversidade, por um momento difícil, mas se confiamos em Deus, nós somos vencedores. Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmado o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, pois que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmão, através da fé, louvado seja o nome do Senhor, mesmo com muita tribulação, mesmo com momentos difíceis, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o que nos importa é entrar no reino de Deus, é estar na presença dele. Glória ao nome de Jesus. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa, irmão, a todo momento buscar ao Senhor. Vamos lembrar dessa palavra. Essa viúva, essa mulher, todos os dias ela fazia causa daquele homem. Ele chegava lá e dizia: eu quero que resolva o meu problema, eu quero que resolva o meu problema. E constantemente ela pedia. E quando a gente pede, a gente clama, a Bíblia diz que Deus, ele nos ouve. E a um determinado momento em que aquele homem diz: eu não temo a Deus, não temo os homens, mas para não ver mais essa mulher vir me importunar, eu vou conceder o que ela está pedindo. Então perceba, você é mais do que aquele homem. Deus, ele pode fazer muito mais por você. Quando a gente clama, Deus responde. Livro de Crônica diz: se o meu povo, nós que clamamos pelo nome do Senhor, se humilharmos e orarmos, Deus, ele sara a nossa terra, Deus, ele nos abençoa com rica bênção do céu. Então é necessário a gente estar na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Só pegando um gancho, o rei Deus falou muito em perseverar. O que é perseverar? Irmã José Falcione, Nunezinha, o que é perseverar? Yasmin? Perseverar é não perder a convicção que vai conseguir. Com paciência também, claro. Ou seja, se eu disser para mim mesmo: não dá nada, não vou emagrecer nada, são 35 quilos para perder, não consigo não.
eu já estou derrotado antes de começar o processo. Mas se eu, mesmo sem ver as possibilidades, continuo acreditando que não eu, mas Deus é quem vai fazer na minha vida, eu já venço o obstáculo antes de começar a luta. Agora, se eu desisto antes de começar, eu estou na prateleira dos fracassados. Se eu insisto, mesmo com todas as circunstâncias, dizendo não, eu estou na prateleira dos vitoriosos. Em que prateleira você está? Dos vitoriosos que perseveram, que acreditam, que vão e avançam e não tem medo? Ou daqueles que dizem nada, desisto, cansei, estou fraco? Deus conta com você. Agora, com você, com características de vencedor e não de derrotado. Já me aconselharam, compra a cadeira que tem bateria, motor, sei lá que troço é. Quanto é? No mínimo 8 mil. Mas facilita para quem vai continuar na cadeira. Para quem está um período na cadeira, mas vai voltar a andar, é investimento errado. Isso é conversa de quem sabe que vai vencer. Agora, se eu fosse dar ouvido ao que eu escuto, rapaz, você está ficando doido, dar ouvido ao que eu escuto? Dar ouvido é dar atenção. E escutar é entrar aqui e sair aqui. Aliás, escutar é guardar. Dar ouvido é entrar aqui e sair aqui. Por isso que tem aquela frase, fulano nem me deu ouvido. Então, se eu fosse escutar o que me dizem, eita, é mesmo, né? O sacrifício. É uma panela que eu e a minha esposa comemos de mato, que é isso. Porque foi a única coisa, uma das únicas coisas que a mulher Pode comer com vontade. Ela bota uns 100 mil exageros, uns 5 tomates, batata, cebola. Que delícia, cara. Mentira. Mas tem que dizer que é, né? Porque senão não come. E vou conseguir. Você é vitorioso. É persistente, valente. Desista não. Jesus não desiste de você, porque você vai desistir dele. Desista não. Amém? Persista. Insista. Invista. E você vai receber a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelos teus filhos que vieram aqui. Louvar o teu nome, ouvir a tua palavra. Louvo pela vida do irmão Renilson, Senhor, que o Senhor usou como intermédio para falar com o teu povo sobre a perseverança. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as famílias que estão aqui, representadas por cada componente. Pai, que domingo possamos estar aqui cheios de vitória, alegria, disposição. Traz aqueles que não vieram, em nome de Jesus. Amém. Me parece que é a última semana, o último final de semana desse mês, vem 2 irmãs de Maceió querer conhecer vocês. Aí eu digo, vem. Embora que nós vamos embora. Então, acho que é no último sábado, no último domingo, acho que 29 parece, né? Parece que é 29. Então, eles querem conhecer vocês. Então, estejam aqui, tanto domingo agora, quanto sexta. Terça-feira, ainda estou para ver se a gente vai ter culto. Eu vou precisar ir em Maceió. E no dia 29 também. Eu guardo vocês domingo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Abençoe. Esquecia. Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus com o coração do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e sempre. E você tem? Deus abençoe.
graça e ser a bênção, né, irmão? Quem está feliz por estar mais um dia na casa do Senhor, amém? Hoje a história que vamos aprender está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Onde está escrito a história? Jeremias, capítulo 18. Muito bem. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor estava dizendo para Jeremias fazer o quê? Levantar e ir à casa de quem? Do oleiro, que lá ele ia ouvir o quê? As palavras do Senhor. E Jeremias disse: desci à casa do oleiro. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, Jeremias continuou dizendo: desci à casa do oleiro e vi a sua obra sobre as rodas. Jeremias foi para onde? A casa do oleiro. Viu a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava fazendo a sua obra. E Jeremias continuou dizendo: como o vaso que era de barro se quebrou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso conforme o que parecia bom aos seus olhos. Quando Jeremias foi para a casa de quem? Do oleiro. E quando Jeremias chegou lá, o vaso que ele estava fazendo fez acontecer o que com ele? Quebrou. E o oleiro tornou a fazer o quê? De novo. Outro vaso com os mesmos materiais. O oleiro tornou a fazer outro vaso conforme o que parecia bom aos seus olhos. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderia eu fazer como fez este oleiro? Assim como o vaso, assim como o barro é nas mãos do oleiro, são vocês em minhas mãos. O Senhor disse que ele poderia fazer do mesmo jeito como fez o oleiro, com o vaso. O oleiro é Deus e o barro somos nós. Deus estava mostrando na prática para Jeremias que ele poderia fazer com nós do mesmo jeito que fez o oleiro fez com o barro. O barro representa nós. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, fazendo a sua obra. Mas aquele oleiro foi buscar o barro, onde o barro estava. Isso quer dizer que Deus, ele nos buscou no mundo onde a gente estava. A gente estava no mundo fazendo coisas que não agradavam a Deus. A gente mentia, fazia coisas, desobedecia pai e mãe, fazia coisas que não agradavam a Deus. Então Deus, ele buscou a gente no mundo, assim como aquele oleiro buscou o barro para fazer o vaso. Deus nos buscou no mundo e trouxe para a casa dele, que é a casa de Deus. E quando o oleiro começou a fazer o vaso, ele jogou água para moldar o barro, para começar o trabalho dele. E essa água, quando ele jogou, ele aproveitou para ficar tirando as pedrinhas, o excesso que não ia servir para a construção do barro, do vaso. E essa água representa o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente chega na casa do Senhor, Deus nos tirou do mundo e trouxe para a casa dele, que é a casa de Deus. E quando a gente chega na casa de Deus, o Espírito Santo entra na nossa vida e começa a trabalhar na nossa vida, nos convencer do pecado. O Espírito Santo começa a tirar as coisas que não agradam a Deus, porque somente o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração e tirar as coisas que não agradam a Deus, como mentir. Se a gente mentir, a gente não mente mais, desobedecer pai e mãe, fazer coisas erradas que não agradam a Deus. A gente só faz isso porque quando o oleiro começou a trabalhar com barro para fazer o vaso, foi necessário ele jogar água para molhar o barro. Do mesmo jeito, quando a gente chega na casa de Deus, o Espírito Santo começa a nos transformar. É um privilégio para a gente muito grande estar na casa do Senhor e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, a paz, boa noite. Estamos voltando do culto. E você que reclama que não vai à igreja,
questão de claridade, eu vou lhe mostrar qual é o nível de claridade quando a gente vai para a igreja. Aqui é a claridade da luz do teto do carro, por isso dá para você perceber alguma coisa. Mas se eu apagar aqui, olha aí, o caminho 100% escuro. O farol do carro agora acendeu. Buraqueira, o carro cai no buraco várias vezes. A estrada é difícil, muito difícil. E olha que tem uma parte que passaram o mapa. Então, veja a situação no farol do carro. Se apagar o farol, aí fica aquele turvo. Que isso, olha, farol apagado. Aí você diz, não vou para a igreja porque está escuro, não vou para a igreja porque está chovendo, não vou para a igreja porque está com frio, não vou para a igreja porque está, sei lá, o que você possa dizer, olha, que a imagem, agora acendi a luz do teto do carro, mas é difícil. Pregar no púlpito, pregar com a igreja lotada, pregar onde todo mundo tem conhecimento, é bom. Agora, é por isso que lugares como esse não tem uma igreja evangélica. Não tem. Por quê? Por que será? Quem souber me responder aí. É difícil o processo, a caminhada, a missão. Mas Deus está conosco e a sua misericórdia nos alcança. Deus abençoe, ore por nós, ore e colabore se possível for.